Então vamos lá, bom dia agora para todo mundo que tá aí, né? Hoje sábado, um pouquinho mais tarde, 7 e pouquinho, depois de uns 15, 20 minutos aí de eu encontro, né? Nossa meditação aqui também. E interessante, antes a gente começa todo mundo conversando, mais agitado. Aí quando abre o olho tá todo mundo já com aquele olhar assim mais sereno, né? Mais tranquilo. E aí no final da meditação pedi para vocês colocarem a mão no coração, né? Que é interessante, principalmente esses últimos, na verdade já 13 dias. A gente vem nessa sequência aí de 31 vídeos, 31 dias. Tem sido muito bom porque eu tenho sempre que estudar alguma coisa para poder gravar, né? Então eu tenho um monte de possibilidades, só que eu quero enveredar mais, aprofundar mais. E você vai se desenvolvendo muito, tanto que umas coisas têm acontecido comigo assim bem interessantes, que eu sempre tenho o hábito de lanchar à tarde. E todos os dias que eu gravo à tarde, eu almoço quando eu vejo às 6 horas da tarde. Não tem fome, não tem sede, não tem sono, não tem nada. Deve ser igual o Paulo lá quando ele atende esse cliente dele. E é interessante entender o mecanismo, né? Que porque acontece, porque eu dou tanta risada. Eu vou, volto, vem, arma, a câmera cai, arruma, vem, vai, volta, fica, né? Aí vai, tem que... E aí você vai aprendendo com tudo isso e como a gente muda, né? Dependendo daquilo que a gente está fazendo. E você encontra na vida o que você gosta de fazer. Não tem como você não fazer aquilo horas e horas e horas e horas e horas. E aí tem 2 pontos importantes. Primeiro, aprender. Então, eu, por exemplo, gosto muito de ler, ver, aprofundar. Cada dia mais gravar para mim é uma coisa muito boa, porque eu consigo transmitir para mim mesmo e para as outras pessoas. E ao mesmo tempo você encontra um caminho de... Não tem como ter sabotador. Não tem sabotador. Você encontrar alguma coisa que você gosta de fazer, a cabeça, você entra naquele mundo, acabou, entendeu? Então é muito interessante como vicia realmente esse estado. E quando você termina, e eu tenho que terminar para pegar os meus filhos na escola, e eu sei exatamente a sensação que é parar. Dói parar. É uma sensação assim que você está tão imerso ali que quando você para, ainda tem que fazer aquilo. E aí você entende como é que é esse estado viciante. Por isso que quando meu filho brinca, né, de Lego, ou qualquer pessoa faz alguma coisa que gosta muito, parar é muito difícil. Aí a questão de você entrar nesse flow, se tornar um workaholic, e aquilo ser nocivo para você, realmente é um passo. E você não tem sede, você não tem fome, você não tem sono, você não tem cansaço. E aí você literalmente abandona tudo e a todos. Então é realmente questionador isso. Por isso a gente tem que ter meta, prazo, organizar as coisas para com que inicie e termine, para com que a gente não passe do ponto. Mas voltando a essa questão da meditação com a mão no coração, tem um grupo, se não me engano esse grupo ele é japonês, um estudo bem recente, agora saiu na Newsweek, tipo uma Times dos Estados Unidos, né? E eles mostraram algo muito, muito, muito bacana, que é, inclusive o título do trabalho é Mind Body Connection. E aí buscando, né, algumas relações, e eles mostraram um estudo muito bacana que eles fizeram um eletrocefalograma nas pessoas e fizeram também um eletrocardiograma. E eles queriam verificar até que ponto existia uma correlação da ação cerebral com a resposta cardíaca. E aí fizeram um body scan, que as pessoas todas ficaram, né? Aquele exercício de relaxa a perna, relaxa o braço, que a gente já fez aqui algumas vezes, fica deitado, né? Faz um relaxamento. E um determinado grupo fazia a respiração normal, faz seu dia a dia, faz aí.
E o outro fazia uma respiração mais guiada, como a gente vem, né, já trabalhando, né, com inspiração, com expiração, com mais foco, onde é uma técnica de mindfulness mesmo. E o que aconteceu, que principalmente depois de 8 semanas, é que quando as pessoas começavam a fazer essa técnica, existia uma grande relação do quanto o cérebro ele tinha capacidade de se conectar com o coração. 8 semanas. O estudo foi de 8 semanas. Eles não sabem dizer em quanto tempo já teve efeito, né? Mas essa é a primeira vez que tem esse estudo mostrando essa conexão. Então, quantas vezes a gente até ouve, né, desde criança, bota a mão no coração. Certo? Então, percebe que muita coisa a gente já tinha, mas não tinha como comprovar. Então, claro, quando a gente está agitado, estressado, como é que fica o coração? Então, e aí automaticamente, como é que fica também seu cérebro? Né? E aí o contrário também existe, que é o mais interessante. Então, no momento que vocês colocaram a mão no coração, vocês perceberam claramente como é que ele estava batendo. Pum. Tranquilo, né? E aí você percebe como o cérebro, né, ou seja, a mente tem essa capacidade de induzir isso para o nosso coração. Então essa conexão é fantástica. E aí tem uma curva assim de vermelho, tem até uma foto aqui de vermelho assim bem acentuado, que é a correlação muito alta. Ou seja, enquanto um se altera, o outro se altera também. E eles falam, então isso é justamente para você entender que quando você está fazendo, né, uma meditação, uma técnica específica, fazendo uma respiração profunda, aquilo está mexendo diretamente, né, na sua fisiologia, na mudança do seu corpo. A gente também já vem mostrando, né, os trabalhos com alterações na sua genética, mas eu acredito que o mais importante de tudo isso é que a gente abre o olho e a gente já sente que está diferente. Não precisa mostrar trabalho, concorda? Abre o olho, você sente aquela paz assim. E por isso que até vicia mesmo. Você entra naquele estado, nossa, quando você fala, poxa, por que eu não fiz ontem, né? As pessoas falam, por que eu não fiz ontem? E quando você faz, você se sente bem. Aí você fala, podia fazer isso todo dia. Só o fato de você já fazer, já sentir bem, você fala, poxa, isso aqui é bom pra mim mesmo, sabia? E aí você vai treinando e vai você conseguindo entrar nesse estado, né, o mais rápido possível. Então, não tem mais outro caminho, né? A gente tem realmente que... E aí lembrando, né, reforçando aquilo que a gente já vem comentando aqui, mas está registrado, que você fazer um Tai Chi Chuan, você fazer uma yoga, você rezar, né, você fazer sua respiração profunda, você fazer uma corrida, né, isso tudo vai levar também a essa sensação. Né? Imagina você correndo num lugar bacana, ainda tendo essa percepção de respiração, você está meditando duplo. Né? E aí tem um detalhe bem interessante, né, que é um dos tópicos aí para a gente aprofundar bem ao longo das próximas semanas. E é bacana a Lu estar aqui também, né, porque surge, né, a neurogênese nos últimos 10 anos, né, que é justamente a capacidade do cérebro de reproduzir novos neurônios, surge e tem uma área específica do cérebro, né, que é no hipocampo e no meio do cérebro, que tem essa capacidade de produzir até 7.000 novas células por dia. Só que surge um trabalho interessante, né, que fala o seguinte: quando os pacientes com câncer tem uma redução da produção de neurônios. E é interessante que existe uma relação direta do câncer com a depressão. Até porque se você faz uso da quimioterapia, você vai, entre aspas, né, matar tudo. Então tem uma morte realmente neural. E aí surge a ideia da preocupação desse grupo, se não me engano, esse grupo francês, e peguei isso bem recentemente, e ele se preocupou com essa relação direta do câncer e depressão. Eles começaram a investigar estratégias para com que isso pudesse ser revertido. E é bem bacana isso. E ele fala, e aí mostra o seguinte: o estresse piora esse processo. A abstinência de sono, né? Você diminui a quantidade de sono, é importante dormir, né?
E o ponto positivo é a alimentação. A gordura saturada em excesso também é nociva, né? Os junk foods também mata, né, neurônio. E positivo é aprender. Aprender é muito importante. A gente já sabe disso, né? Do Parkinson, Alzheimer também. Aprender sempre coisas novas. Então, quando eu fico lá 4 horas lá fazendo, estudando e tal, eu falo, nossa, eu tô aqui, tá explodindo de neurônio. O meu vai ser 14 mil. Né? Então, aprender já alimentos que têm efeitos, na verdade, antioxidantes também, principalmente os coloridos, são muito bons. E aí surge o sexo. O sexo é muito bom também. Inclusive a própria pesquisadora fala, aprecie com moderação, mas é muito bom também, né? Até porque tem aquela produção, né, de endorfina, dopamina, e também surgem os trabalhos com corrida, né? Na verdade nem corrida em si, uma caminhada acelerada, que isso aí já vem de um outro grupo também, que mostrou que um grupo de Ohio, né, mostrando que 5 minutos no início do projeto até 40 minutos existia melhora da cognição. Então percebe que 5 minutos de caminhada acelerada, né? Inclusive esse pesquisador fala o seguinte: minha técnica para melhorar a neurogênese, chegar atrasado no aeroporto, chegar atrasado nas reuniões, porque ele fala várias coisas de atraso, né? Porque assim, se eu tô atrasado, quantas vezes no avião a gente vai lá, né? Atrasado na reunião. Então assim, já que são 5 minutos, eu vou atrasar sempre 5 minutos. Então ele brinca, né, com isso. Então, e o interessante é que começa só com 5 minutos, gente. Então a gente aqui no nosso ritual matinal, cada dia a gente está mais comprovado cientificamente para tudo, né? Que é justamente esses 5, 8 minutinhos que a gente faz. Então, e essas corridas, na verdade, trabalhos, chama em inglês brisk, né? Brisk, que são trabalhos de estímulos. Então eu fico muito feliz, né, de ver como a gente está realmente no caminho certo. Ou seja, trabalhando esse componente da meditação, trabalhando esse componente de alta intensidade, de curta duração. Então não menospreze, Lu, você está trabalhando de manhã e fazer essa meditação, seu ritual, tá? Os seus neurônios estão sendo ativados, você está ativando tudo de bom, desinflamando. Então tem muita coisa levando para o caminho que a gente já sabe que é bom para a gente. Então muitas vezes a gente dorme 5 minutos, porque a gente ficou 10 minutos na internet à noite, né, Fábio? E a gente não pega aquele 5 tão valioso que pode já começar o seu dia de uma forma diferente. Então a gente não precisa ficar preso a 40 minutos, 1 hora. O pouco já leva a um grande resultado também. E tem outra linha também mostrando os alimentos, né, coloridos. Né, ele até sugere, já um outro autor sugere que você tem que comer uma mão de, por exemplo, castanhas, né, amêndoas. E ele sugere assim, não coma uma mão. Porque quando você come uma mão, você come 2. Na verdade, castanha a gente nunca consegue comer uma mão só. Aí ele sugere você quebrar e comer nos alimentos aquela quantidade. Ele fala até para você já separar, quebra e bota na salada, alguma coisa na comida, que pode reduzir até em 1/3, né, a essa questão de Alzheimer. Né? Então está muito ligado que é justamente a vitamina E. E aí um ponto à parte que não serve o suplemento. Você tem 5 tipos de vitamina E. E quando você come o suplemento de vitamina E, você come só um tipo. E quando você exagera nesse um tipo, ele diminui a absorção das outras 4. Isso é bem interessante também. Inclusive esse pesquisador, ele fala isso porque o pai dele morreu de Alzheimer e ele passou a pesquisar muito Alzheimer, justamente para que as pessoas não sofressem o mesmo problema que o pai dele. Então, vem trazendo. Então, assim, tem muita coisa interessante. A gente já sabe também dessa conexão, né, da meditação com estímulo também para o cérebro também. Então, a gente vem trabalhando força, a gente vem trabalhando cardio, a gente vem trabalhando meditação, a gente vem no nosso dia a dia buscando controlar mais emoções, até para não ter estresse, já que o estresse mata neurônio. Então percebe como a gente tem que coordenar o nosso dia do início ao fim. E se tiver uma situação que nos estresse, lembrando, já tem trabalho sobre isso também, que o problema não é o estresse. O estresse não é problema, é a percepção dele. Porque como é que pode um grão de areia para um ser
uma explosão, e para outros, né, até a morte de um parente, saber lidar muito bem com isso. Então a gente vem até trazendo esse conceito da questão não é o estresse, é a sua capacidade emocional, inteligência emocional, de lidar com a situação de adversidade. Porque se uma pessoa que tem uma capacidade emocional 2, vamos comigo, de 0 a 10, e o problema é 4, concorda que o problema é grande? Vamos lá na perspectiva. Agora, se minha inteligência emocional, minha capacidade de dar é 5, e meu problema é 4, 5, é totalmente diferente. Agora, se eu tenho uma capacidade 7, 8, e o problema é 4, 3, 2, na verdade, a gente nem vai discutir, porque na verdade não é problema. E quanto maior você tem essa capacidade, 5, 6, 8, pensa você na sua escala de 0 a 10, como é que você é. Então você subir nessa escala para 6, 7, 8, 9, né? Vamos falar 10, que 10 é muito, né? Mas o que vem em você, né, Ju, que é importante, você subiu. Você subiu a sua capacidade de tolerar o emocional. E não é o problema em si. A gente inverteu. Você subiu e o problema se manteve. Então, quando ele surge, na verdade, você nem lembra mais. Quantas pessoas aqui falam, nossa, aquilo acontece comigo, eu nem lembro mais. Sabe por quê? Você ignora aquele problema, que era um problemão, justamente pela sua capacidade de gerenciá-lo, até que surge um problema novo. E esse problema não é conhecido por você, como a Lu essa semana no emprego novo. Surge um problema novo e ela não tem a gestão emocional para lidar com ele. Então ela tem que se habilitar para não ser mais problema. Porque o problema continuará sendo sempre o mesmo. Olha como a perspectiva muda quando a gente tem que ter a capacidade de começar algo, né? E claro, quando você está começando algo, você está aprendendo. Se você está aprendendo, você está tendo novas conexões neurais. Só que ao mesmo tempo você pode aprender a se estressar muito. Então o que você faz, você mata também. Então assim, ver a vida por essa visão assim, não quero dizer assim acadêmica, né, mas científica, é muito prazeroso, porque você entende os processos e você passa a se entender também. Bacana, né, isso? Entendeu? Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom. Então, compreendendo como seu cérebro funciona, compreendendo como chegam os problemas na sua vida e você ter a capacidade de ter paciência no início, faz com que tudo possa mudar em relação àquela percepção do que é realmente o problema. É por isso que essa autora americana, ela comenta que o problema não é o estresse, sim a percepção dele, principalmente quando a gente começa alguma coisa. Muito bom, muito produtivo. Sigamos em frente.